Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a festa da dedicação da Basílica de San Giovanni Laterano, ou São João de Latrão, tido como a mãe de todas as igrejas, como a primeira igreja. É a cátedra do Papa. Evidentemente que nós vemos mais o Papa em São Pedro, onde o apóstolo Pedro e outros estão ali enterrados. Na Basílica de São Pedro, pode dizer, o Papa tem as suas audiências com o povo, tem o Regina Coeli, tem todas as suas, a maioria, das suas proclamações ao povo. Mas ele, como bispo de Roma, a sua cátedra, a catedral é a Basílica de São João de Latrão. E hoje é festa porque é a primeira igreja a ser erigida, tem assim como a mãe de todas as igrejas. E as leituras, elas vão nessa linha do santuário, vão na linha daquilo que é santo, daquilo que é dedicado a Deus, ao louvor, à glória de Deus. As leituras vão nos chamando àquilo que é sagrado. São Paulo, ele vai mostrando, fazendo uma alegoria, e mostrar que nós somos essa construção de Deus. Somos esse edifício de Deus sagrado, né? Vós sois a construção de Deus. Sobre o alicerce sobre o qual outros se põem a construir. E mais na frente vai dizer que nós somos esse santuário, esse templo onde Deus habita. É claro que um templo de pedras, ele se torna um instrumento, um meio de congregarmos-nos, de estarmos juntos, de fazer de modo que nós, como santuários de Deus, templos onde Ele habita, possamos assim, unidos, formando um só corpo, onde Cristo é a cabeça, testemunhar que somos a igreja de Cristo. E por sermos igreja de Cristo, por sermos este santuário de Deus, o santuário de Deus é santo, e assim diz São Paulo, e vós sois esse santuário. Isso já nos dá uma grande responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas condutas, sobre as nossas opções, e como eu devo cuidar deste santuário, porque ele é sagrado. A sua vida é sagrada, o seu corpo é sagrado, a sua alma é sagrada. E o que é sagrado, senão separado para Deus? Todo o seu corpo, todo o seu ser é separado para Deus. E não pode ser usado, como se diz, à torta e à direita, ao seu bel prazer. Acaso, diz São Paulo, acaso não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Deus, uma vez Davi quis construir o templo, e Deus vem e o corrige, dizendo que quem constrói o templo do Senhor é Ele mesmo. E o templo que Ele constrói somos nós, porque Ele quer habitar em nós.
Deus habita no nosso coração. Deus está no meio de nós, está em nós. É o Deus que é Emanuel, Deus conosco, Deus em nós, Deus para nós. E isso deve realmente despertar o nosso coração sobre essa sacralidade do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma, do nosso ser. É sagrado, é terra sagrada, é terra onde Deus habita. E por isso deve despertar nosso ser para o sagrado mesmo. Como nós somos esse templo sagrado e vemos este templo de Deus aqui para o louvor da sua glória, até nisso, da mesma maneira que nós temos esse respeito, esse temor, essa piedade aqui dentro desse espaço físico, né? Devemos também ter esse temor, esse respeito, essa piedade com o nosso corpo, com a nossa vida, que é sagrada, que é o espaço onde Deus habita. É perceber no Evangelho qual é a reação de Jesus quando começam a profanar o templo. Evidentemente, no templo tinha um espaço, e era fora do templo, onde tinha os cambistas, afinal de contas, era a moeda que corria, a moeda judaica e a moeda romana. Então eles trocavam a moeda romana, porque não queria que uma moeda pagã entrasse no templo, então tinha o câmbio. Tinha os animais para serem oferecidos em sacrifício. Qual foi o problema? Começaram a fazer tudo isso dentro do templo. Um verdadeiro comércio, né? Como a gente diz hoje, uma verdadeira bagunça, né? Jesus, vendo aquela situação, se enche de zelo, como os próprios discípulos perceberam, lembraram da Escritura, do Salmo 69, o zelo por tua casa me consumirá. Arderá no meu coração esse zelo, esse amor, por aquilo que é sagrado, aquilo que é separado de Deus. E por isso ele faz o chicote de cordas e sai derrubando tudo, né? Expulsando esses vendilhões do templo. E é forte a frase dele: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Em outra tradução, um covil de ladrões. Não façais da casa de meu pai um covil de ladrões. Felizmente, temos visto certas situações tristes, celebrações que se fazem dentro da igreja que não tem nada de sagrado. São verdadeiros teatros, são verdadeiras situações que se tornam mais profanações do que um culto. E qual deve ser a nossa resposta diante disso? A primeira é a oração. É rezar em desagravo a essas ofensas, né? Rezar por aqueles que assim praticam, que ofendem, que até julgam estar fazendo um culto a Deus, mas no fundo estão fazendo um culto a si mesmo. E é preciso, antes de qualquer crítica, de se levantar, fazer toda aquela confusão, orar, rezar mesmo pela conversão, pela minha conversão, pela conversão dos outros, conversão desses que não amam, não esperam, não creem, que julgam estar fazendo o bem, mas no fundo não percebem que ofendem o sagrado. Onde pensam que nesse espaço se pode se fazer de tudo. Outro exemplo é até uma situação bem peculiar em termos de liturgia. É quando se vê certas celebrações, por exemplo, do matrimônio, em que
se prima mais por uma teatralidade do que o sagrado. Porque o sacramento do matrimônio, o nome já diz, é sacramento, é sagrado. E os nubentes são convidados a mergulhar nessa sacralidade. E não se preocupar com fotos, não se preocupar com, né, como vão entrar, porque hoje se faz uma verdadeira dessacralização. Coloca qualquer música, coloca qualquer coisa, e vai entrando no modismo. A própria celebração já tem o consentimento, que é um voto, e agora se inventa votos, já traz uma carta pronta e faz declarações que não condiz com o ambiente. Condiz talvez na festa, condiz talvez lá num ambiente festivo que estão lá celebrando, num espaço, da celebração, né? Depois do casamento tem a festa, vão para um buffet, alguma coisa, ali toca a música que quer, ali faz a declaração que quiser, mas não aqui. Não nesse espaço, que é um espaço sagrado onde é que Deus age. Infelizmente, vai se vivendo uma dessacralização das coisas santas, por entrar num certo modismo, entrar na moda. Né? Cuidado. Né? A moda pode te conduzir para outras coisas, mas não para Deus. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia a graça desse zelo. O zelo por tua casa, Senhor, me consome. Peçamos ao Senhor essa graça, um amor, o dom da piedade. O Espírito Santo pedir a Ele, dá-me o dom da piedade, que é o amor, o zelo pelas coisas santas, e que isso se reveste também em mim, porque como batizado, eu sou uma obra santa de Deus, consagrada a Deus, que não posso viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, e me entregar de qualquer forma, né? Tratar o meu corpo como bem quiser, mas é saber que é templo de Deus, é obra de Deus, e é para Deus que tem que voltar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.